Vamos começar o programa falando do Coritiba. Coritiba que acabou tendo alguns jogadores que se destacaram na temporada do ano passado, apesar de ter sido uma campanha ruim do Coritiba. Quais são esses jogadores, hein, Nicolas França? Olá, Osmar Antônio. Alguns personagens marcaram o 2023 do Coritiba e, é claro, em uma temporada ruim sobraram críticas para a maioria deles, treinadores, dirigentes, jogadores, mas também houve espaço para manifestações de carinho da torcida, como, por exemplo, na chegada do atacante argelino Islam Slimani no aeroporto do Bacaxeri, ou então a elogios de atuações, por exemplo, do meia argentino Marcelino Moreno ou do jovem goleiro Pedro Morisco, já na reta final do Campeonato Brasileiro, um dos responsáveis por devolver a esperança do torcedor, já pensando na temporada de 2024. Começando a retrospectiva pelos técnicos, o português Antônio Oliveira chegou no fim do ano passado para substituir Guto Ferreira, porque os investidores que negociavam a compra da SAF queriam um profissional considerado mais moderno. Muito atuante na montagem do elenco, porém ele não conseguiu dar liga ao time. Depois de uma primeira fase arrastada no estadual, a eliminação nas quartas de final diante do Cascavel, as dificuldades enfrentando times da Série B na Copa do Brasil, Criciúma e Sport, e a péssima estreia diante do Flamengo no Brasileirão, ele acabou demitido. Veio Antônio Carlos Zago, que não conseguiu ganhar nenhuma partida sequer. Desde a estreia no jogo da eliminação na Copa do Brasil contra o Sport, até a 12ª rodada do Brasileirão, quando o Coxa foi goleado pelo Grêmio e ele não poupou os jogadores de críticas, alertando que o rebaixamento estava a caminho. Chamado para apagar o incêndio, o técnico do Sub-20, Thiago Kozlowski, até começou bem, encerrando a série de 18 partidas sem vencer, a maior da história do clube. Mas, depois de 3 vitórias e um empate, quando deixou de ser interino e foi efetivado no cargo, vieram 8 derrotas consecutivas, igualando a pior série do clube lá de 2005. Só foi desligado quando o rebaixamento matemático se consumou a 3 rodadas do fim do Brasileirão. E quem voltou foi Guto Ferreira, ele mesmo, que não era considerado o perfil ideal no fim de 2022, após manter o time na Série A, mas agora, nas palavras da diretoria, se tornou a solução pelo conhecimento que tem da Série B. Entre os jogadores, quem começou o ano como grande nome foi o atacante Aleph Manga, autor de golaços e principal responsável por salvar o Coxa do rebaixamento na temporada anterior. Mas o envolvimento com a quadrilha de apostadores investigada na Operação Penalidade Máxima e o cartão amarelo proposital que tomou no jogo contra o América Mineiro no ano passado jogaram tudo por terra. Chegou a ser afastado temporariamente, voltou, mas com o andamento das investigações não pôde mais vestir a camisa alviverde. Até foi emprestado ao Pafos FC do Chipre, mas, suspenso por um ano, teve de retornar ao Brasil. Agora está por aí, em Curitiba, mantendo a forma em uma cancha de grama sintética e fazendo juras de amor ao Coxa, cavando um possível retorno quando acabar a punição. Sem o Mangalov, a torcida ficou carente. Quem mais se aproximou de herdar o carinho foi o atacante argelino Islam Slimani, recebido por centenas de torcedores no aeroporto do Bacaxeri em agosto. O clube até se empolgou e tentou usar mais 2 vezes a fórmula de trazer jogadores com história no futebol europeu. Mas o volante grego André Samaris, ex-capitão do Benfica, e o atacante espanhol José Rodrigues, revelado pelo Real Madrid e com passagem pelo Paris Saint-Germain, simplesmente micaram. O alto investimento feito em zagueiros também não trouxe resultados. Maior contratação da história do clube, o chileno Kusevich teve um ano irregular. Segunda maior, Bruno Viana foi tão mal que no meio do caminho foi emprestado ao Al-Hazen, da Arábia Saudita. As melhores respostas em campo vieram do meia Marcelino Moreno e do atacante Robson. O argentino não caiu nas graças do técnico Antônio Oliveira, mas foi resgatado por Zago e ganhou protagonismo com Kozlowski. De volta após 2 temporadas no Fortaleza, Robson foi aos poucos mostrando sua importância e terminou o ano no top 5 de participações diretas em gols do Brasileirão, contando suas 12 bolas na rede e 5 assistências. Atrás apenas de Luis Soares do Grêmio, Hulk e Paulinho do Atlético Mineiro e Tiquinho Soares do Botafogo.
Quanto aos jovens da base, o atacante Caio César e o zagueiro Jean Pedroso, que carregavam as maiores expectativas, tiveram um primeiro ano de altos e baixos. Outros lançados foram o lateral direito Diogo Batista, os zagueiros Thiago Dombrowski e Thalisson, o atacante Lucas Ronier e o que mais chamou a atenção, o goleiro Pedro Morisco, de apenas 19 anos, que nas 3 últimas rodadas foi tão bem, já criando na torcida a expectativa de acabar com a falta de tradição do clube de revelar bons goleiros. Por fim, na diretoria, o presidente em exercício Glenn Stenger, seus companheiros de G5 e o head esportivo Lucas Drubski saíram de cena para que os profissionais contratados pela SAF assumissem as funções no dia a dia a partir de maio. Foi quando o torcedor começou a ouvir falar mais do CEO Carlos Amodeu e do head Arthur Moraes. E claro, transferiu para eles a enxurrada de críticas de uma péssima temporada. Parabéns pela matéria, Nicolas França. E a torcida do Coritiba espera um ano bem melhor, né, nesta temporada de 2024.